Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos explorar um pouco mais a ferramenta UiPath, criando ali algumas funcionalidades em um template básico. Então se você não viu o vídeo anterior, onde que eu ensino você a criar uma conta e instalar a aplicação UiPath, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa instalar e acompanhar nós aqui nesse vídeo, tá certo? A ideia é que nós possamos construir um modelo da mesma maneira que fizemos com Python, mas explorando aí um dos primeiros templates que a UiPath tem. Então estou abrindo aqui o UiPath Studio. O que nós vamos fazer, pessoal? Aqui é a primeira telinha que aparece quando você abre o UiPath. E o UiPath ele tem alguns tipos de templates para desenvolvimento e alguns tipos de projeto, né? Templates de projeto que nós podemos criar. E nesse caso, para esse vídeo em especial, nós vamos estar utilizando o primeiro template, que é o Process, né? Ou se você estiver usando em português, processo. No caso, eu recomendo, pessoal, vocês utilizarem em inglês, tá? Já para se habituando, grande parte das empresas utilizam tudo em inglês, então você já vai se habituando à realidade de projeto mesmo, tá? Então, a primeira coisa aqui, nós vamos dar um clique sobre esse process e ele vai falar, solicitar qual que é o nome do nosso projeto e a descrição desse projeto. Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, leitura candidatos e vamos fazer uma breve descrição. Este fluxo realiza a leitura do arquivo Excel que contém dados de candidatos. E vamos dar um create. Então aqui ele vai começar a criar um fluxo. Então essa é a carinha do UiPath uma vez que você inicia um projeto, tá certo? Então pessoal, aqui ele está dando aquelas recomendações, né, de fazer um overview sobre a ferramenta. Então ele dá algumas dicas. Vamos fechar. Beleza, uma vez que nós fechamos aqui, pessoal, o que nós queremos fazer no nosso projeto? Nós vamos realizar a leitura de um arquivo Excel. Então, como que eu começo a fazer isso? Ponto importante, pessoal, todas as atividades, ou seja, todos os recursos que nós vamos utilizar no UiPath, ele está localizado aqui ao lado esquerdo, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos puxar uma sequence até aqui, ó. Então, o UiPath ele tem um conceito drag and drop, que é arrasta e solta. Você vai pegar uma atividade, nesse caso nós vamos pegar a sequence, e colocar aqui no nosso espaço de desenvolvimento. Então, você observa que a sequence, aqui que estava aqui, ela já está presente aqui. O que é uma sequence, pessoal? A sequence, pelo seu nome, é uma sequência, ou seja, sequências de atividades que serão impostas aqui, colocadas aqui, para que seja executado algum tipo de ação. Então, para isso que serve a sequência, para organizar o nosso código dentro do nosso objetivo aqui de projeto. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos nomear nossa sequence leitura Excel, por exemplo. Então, ou seja, tudo que estiver aqui dentro vai se submeter a uma leitura de um arquivo Excel, tá certo? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente já vai trabalhando aqui com algumas boas práticas, tá? Então, nós vamos passar o caminho do arquivo Excel que nós queremos ler. Então, como que nós passamos o caminho? Como nós atribuímos um caminho a um tipo de variável? Aqui no UiPath, para você atribuir um caminho, você tem algumas maneiras. E a maneira que nós vamos utilizar é utilizando
utilizando a atividade assign. Então, nós vamos jogar um assign aqui, e aqui é aonde que nós vamos atribuir o valor, e aqui o valor que nós queremos atribuir. Então, nós queremos atribuir o caminho do arquivo, onde vai ser realizada a leitura. Então, nós precisamos criar uma variável. Nós temos alguns caminhos, pessoal. Primeiro caminho, nós podemos criar uma variável aqui na seção abaixo, variables. Clicando aqui, você pode clicar nessa opção Create Variable. Então, nós podemos nomeá-la aqui, por exemplo. Uma dica, pessoal, sempre quando você for criar variável, falando do UiPath, uma das coisas de boas práticas é você dar o tipo da variável, o tipo que ela é. Então, por exemplo, no caso aqui é um caminho, é uma string. Então, nós podemos colocar assim, ó, st, como case, caminho. Uma vez que a gente digitou aqui, só clicar fora, a variável está criada. E aqui a gente pode definir o tipo dela. Então, no nosso caso, como é um caminho, ela tem um tipo booleana, tem inteiro, tem string, object, system data table, array. E aqui, se você precisar de outros tipos além desses, você pode procurar aqui por outros tipos. Tá? Mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar string. Sendo string, nós podemos atribuir o escopo. Então, nós vamos aqui, por exemplo, ela pode estar visível somente no escopo leitura Excel ou na main sequence principal, que no nosso caso aqui, por enquanto, é suficiente dentro do escopo leitura Excel. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos atribuir a variável aqui que nós criamos, st, caminho arquivo, ela já apareceu aqui. Uma dica, pessoal, quando ela aparece aqui, você já pode dar um tab, que a variável vai ser atribuída aqui no local que você deseja. E aqui nós vamos atribuir o caminho do arquivo. Mas lembra, pessoal, que nós não temos ainda o arquivo criado de candidatos? Para ir na pasta de projeto, nós podemos clicar aqui em Project, abaixo, ó, na parte inferior aqui, lado esquerdo, Project. E podemos clicar nesta pastinha aqui, que ela já vai abrir para nós a pasta do nosso projeto. E aqui, dentro do nosso projeto, nós vamos criar um arquivo Excel, por exemplo. Então, vou abrir aqui o Excel e vamos salvar aqui dentro. Aqui nós podemos criar... Ah, tá. E o UiPath, ele sempre vai pedir as instalações dos plugins para melhor comunicação entre os recursos utilizados. Nesse caso é com a Microsoft Office. Então, a gente vai deixar instalar aqui. E dentro da nossa pasta de projeto, nós vamos criar aqui uma pastinha chamada, por exemplo, arquivos. E aí, dentro do nosso Excel aqui, nós vamos criar, por exemplo, uma coluna aqui, nome candidato, e-mail candidato, e aqui nós vamos colocar status aprovação. Status aprovação. Então aqui, pessoal, nós criamos as nossas colunas e nós vamos colocar aqui o nome dos candidatos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Mr. Robot, é um candidato. E o e-mail do candidato vai ser mrrobot.rpa@gmail.com. E o status de aprovação do nosso Mr. Robot é aprovado. E aqui eu vou colocar um outro nome do nosso candidato, que vai ser Tesla, por exemplo, Robot. E vou usar o mesmo e-mail e vou colocar o status reprovado. Beleza, pessoal. Isso aqui é só para nós termos dados para interação dentro do nosso objetivo, conhecendo as atividades do UiPath. A aba aqui eu vou colocar candidatos. E vou salvar esse arquivo. Vou em arquivo ou file, salvar como,
Browser, e eu vou escolher aonde eu quero salvar. E eu quero salvar esse arquivo dentro da pasta arquivos criadas dentro do nosso projeto. Então, aqui vai ser candidatos, por exemplo. E salvar. Pronto, está salvo e eu vou fechar. Agora, pessoal, que nós temos o nosso arquivo criado, nós podemos passar o caminho dele aqui. Então, por exemplo, eu posso vir até arquivos, colocar, copiar, vem até arquivos, você pode clicar até arquivos, vir aqui em Home, Copy Path. Então, esse atalho ele vai copiar todo o caminho e nós vamos colocar o caminho aqui. Pessoal, por que que eu coloquei em aspas duplas? Lembrando que o tipo de dado da nossa variável é string. E para atribuir valores strings, quando nós vamos atribuir diretamente o valor, nós necessitamos colocar aspas duplas. Então, eu vou dar um salvar e aqui está atribuído o caminho do nosso arquivo. Lembra, pessoal, que eu mencionei para vocês que é importante atribuir nome das atividades, porque isso é boas práticas? Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar o nome aqui caminho, arquivo candidatos, e aqui está o caminho do arquivos candidatos. Agora, uma vez que a gente já atribuiu o caminho do arquivo candidatos, nós vamos fazer o quê? Gerar um log, pessoal. O que é importante, pessoal? Toda execução, toda atividade, isso já com boas práticas, tá? Toda vez que você fizer uma atividade, é importante você gerar um log daquela atividade. Então, que tipo de nível, log level, é essa atividade? É uma atividade informativa. Nós vamos informar aqui que o caminho foi atribuído à variável aqui st caminho arquivo. Então, no caso aqui, nós vamos atribuir uma mensagem e aí nós podemos fazer o seguinte, ó, string, vamos digitar o comando string.format, vamos abrir parênteses e vamos colocar aspas duplas e vamos atribuir a mensagem. Vamos colocar assim, ó, o caminho do arquivo de candidatos foi atribuído a variável. Aí, vou pegar o nome da variável, vou colocar ela em aspas simples, vou deixar aqui informando que o caminho do arquivo foi atribuído a essa variável, vou colocar assim, ó, caminho, e aí nós vamos abrir chaves e vamos colocar o index 0. O que isso representa, pessoal? Que quando nós abrimos chaves e colocamos o index 0, ele vai atribuir a variável que nós vamos colocar aqui como referência, porque é isso que o string format precisa. Então, nós vamos dar uma vírgula posterior à nossa última aspas duplas e vamos digitar o caminho aqui da nossa variável. Então, vírgula, st, caminho arquivo. Então, vamos ver se funcionou, pessoal. Aqui, vamos colocar o log level dessa mensagem. O que isso representa, pessoal? Toda vez que colocamos um log, ele necessita informar o tipo de mensagem que ele está exibindo. Se é uma mensagem informativa, se é uma mensagem de erro, se é uma mensagem de alerta, se é uma mensagem de rastreio, ou se é fatal aqui, se é algo muito fora da curva que aconteceu e ele precisa exibir como um tipo de fatal error, né, conhecido. Então, mas no nosso caso aqui nós vamos colocar info. Beleza? Então vamos executar esse pequeno código para nós visualizarmos. Então, para executar o nosso código, nós podemos vir aqui em Debug File e nós temos três opções. Run File, que vai executar esse arquivo que nós estamos aqui, ou Debug, que ele vai executar passo a passo dentro desse arquivo que nós estamos, ou dentro do projeto todo, no caso, e Run, ele executaria o projeto como um todo.
E nesse caso aqui nós podemos dar um run, porque nós só temos isso dentro do nosso projeto. Então vou clicar run aqui, e ele vai começar a compilar as atividades e executar. Beleza, pessoal, é bem rápido, não teve nenhuma interação na tela. Então nós vamos visualizar o resultado aqui em Output. Se nós clicarmos aqui, deixa eu trazer a fotinha um pouquinho para cá. Se nós clicarmos aqui, ó, em Output, nós vamos ver o resultado. Então o que ele está falando aqui, ó? Execução do projeto Leitura Candidatos foi iniciada. Execução de leituras candidatos iniciada. E aqui abaixo, olha o que ele está logando. O caminho do arquivo de candidatos foi atribuído à variável st arquivo caminho, caminho, dois pontos, e aqui está o caminho registrado. E aqui ele finalizou a execução. O que isso representa, pessoal? Que ele está nos dizendo o que ocorreu com o nosso código, conforme nós orientamos. Então isso é importante para que você tenha rastreabilidade do que está acontecendo com o nosso código. Vamos para o próximo passo? Então, vou arrastar aqui para a gente ter uma visualização legal. E aí, o próximo passo, o que nós precisamos para realizar a leitura? Vamos utilizar o Excel. Ah, tá. Aqui, pessoal, nós podemos utilizar as atividades modernas e clássicas. Primeiramente, eu vou estar utilizando a clássica aqui com vocês. Nós temos que selecionar nesse filtro aqui, ó. Você clica aqui e seleciona a clássica. E nós vamos pesquisar aqui, Excel, Scope. E vamos utilizar Excel Application Scope. Então, para utilizar esse cara, nós vamos arrastar ele. Lembra o conceito de arrasta e solta? E o que nós queremos colocar no nosso Application Scope? Nós queremos colocar o caminho do nosso arquivo que nós queremos ler. Então, nós vamos copiar essa variável aqui e colar aqui. E pronto, o nosso caminho está atribuído. Por quê, pessoal? Porque nós atribuímos o caminho do nosso arquivo já anteriormente no nosso assign. Então, a gente pode colar, dar um Ctrl V aqui, ou nós podemos simplesmente digitar st, caminho arquivo, e dar um tab, que ele já vai ser atribuído. Beleza, pessoal? Coisas importantes a dizer. Do lado direito aqui no painel, ele tem a aba de propriedades. E dentro dessa aba de propriedades aqui, ele tem algumas configurações. E o que nós vamos deixar aqui? Uma delas, criar se o arquivo não existe? Não, nós não vamos criar, porque nós precisamos que o arquivo exista. Então, nós vamos tirar essa opção aqui. Outra coisa que nós precisamos aqui, nesse caso, ele informa se nós queremos que o nosso arquivo esteja visível ou não. Para a nossa leitura ser um pouco mais rápida, nós não queremos que o arquivo esteja visível no momento que ele estiver trabalhando com o arquivo. Então, nós vamos tirar e nós vamos atribuir aqui, ó, uma variável a esse output, a esse campo de saída, workbook, porque vocês já vão entender para que serve. Então, lembra, pessoal, que nós criamos uma variável aqui por esse caminho? Agora nós vamos criar por um caminho diferente, que também é possível. Aonde você deseja criar a variável, você vai clicar sobre o campo, vai pressionar a tecla Ctrl e a tecla K junto. E aí vai aparecer essa opção, setar a variável. Então, qual variável nós queremos aqui? Vamos digitar WB candidatos. Então, o que essa variável representa? A instância do workbook, do arquivo que nós abriu, ela vai estar atribuída à variável WB candidatos. Tá certo, pessoal? Beleza, então a primeira atividade já está configurada. Segunda atividade que nós vamos utilizar para a leitura, ela se chama Read Range. Então, nós vamos escrever R-E-A-D Range, R-A-N-G-E, Range. E nós vamos utilizar essa segunda atividade aqui. Então, nós vamos arrastar ela para dentro do escopo do, aqui. E aqui nós precisamos configurar algumas coisas. Nós precisamos configurar a aba que ele quer ler e
a quantidade de colunas ou células que ela vai ler, que aí nós podemos configurar aqui. Então, como que nós vamos configurar a aba de leitura? Aqui, pessoal, se nós viermos na nossa pastinha, é onde nós criamos o arquivo e abrir o arquivo, se nós viermos aqui visualizar, o nome da aba é candidatos. Então, nós podemos pegar simplesmente a aba aqui, copiar, voltar no UiPath, colar aqui e pronto. Dentro de aspas duplas, sempre, porque é um campo string, e digitar aqui. Porém, pessoal, eu vou ensinar um outro caminho para vocês. Lembra que criamos aqui o workbook? Dentro da aba aqui, nós vamos digitar WB candidatos. Vamos dar um candidatos. Depois que digitarmos, vamos dar um ponto, get, sheets, e vamos dar ponto first. O que isso representa, pessoal? Que ele vai retornar toda a primeira aba que existir dentro do arquivo que ele está trabalhando. E a nossa primeira aba é o quê? Candidatos. Então, ao invés de eu copiar aqui e digitar, o próprio comando vai me retornar o nome da aba que eu desejo. Beleza? Então, beleza. Seguimos nesse passo. Agora, pessoal, você percebeu que ele veio padrão com aspas simples aqui? Nesse caso, quando nós deixamos dessa maneira, ele vai ler toda o arquivo Excel como um todo. Ele vai considerar todas as colunas e células para leitura. Então, o que nós vamos fazer? Vamos permanecer assim, porque nós queremos que ele traga tudo. Ou se, por exemplo, nós queremos que ele traga somente a coluna A, nós poderíamos configurar aqui, que ele vai ler da A1, por exemplo, até A10. E aí ele leria esse escopo limitado. Porém, nesse caso, nós vamos ler tudo e podemos deixar assim, somente com aspas duplas. E aonde, pessoal, ele vai armazenar o resultado dessa leitura? Ele vai armazenar aqui no Output Data Table. Pessoal, para você visualizar isso aqui, você tem que dar um clique sobre a atividade Read Range e ele vai te aparecer as propriedades. Sempre que quando você quiser ver as propriedades de alguma atividade, você tem que clicar sobre ela e aqui ele vai carregar. Por exemplo, eu cliquei sobre o Excel Application Scope e ele carregou as propriedades aqui. A segunda, a mesma coisa. Então, nós vamos ler o Read Range e nós vamos aqui digitar a variável de armazenamento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um Ctrl K e vamos escrever. Lembra que as nossas variáveis precisam ter padrões? Então, primeiro nós vamos digitar o tipo dela, que é DT, do tipo Data Table, e vamos digitar o nome dela, que é o quê? Candidatos. Então, é uma variável do tipo Data Table, que ela tem dados dos candidatos. E vou dar o Enter. Quando eu dar o Enter aqui, ela vai atribuir todos os dados depois da leitura nessa variável aqui, nesse campo Output. Nessa opção aqui nós vamos deixar Add Headers, porque nós queremos que ela atribua o cabeçalho dentro dessa variável. Beleza, pessoal? Voltando aqui para a nossa sequence, nós vamos trazer uma outra atividade, que é Close Workbook. Então, nós vamos digitar Close e vamos arrastar essa aqui, ó, Close Workbook. Então, pessoal, o que nós vamos visualizar aqui? Ó? O que nós temos que passar aqui? Toda vez que nós realizamos uma leitura, lemos o arquivo e finalizamos a leitura, como boa prática, nós precisamos fechar essa instância do workbook. E o workbook ele está atribuído aonde? Na nossa variável WB de workbook candidatos. Então, nós vamos pegar essa variável e inseri-la aqui na atividade Close Workbook. Então, pessoal, até esse momento, nós atribuímos o caminho, geramos um log do arquivo, caminho atribuído, realizamos a abertura da instância do workbook do nosso arquivo, realizamos a leitura na atividade Read Range e atribuímos todos os dados à variável DT
dados candidatos, e nesse momento nós colocamos o workbook para encerrá-lo dentro da atividade Close Workbook. Então, lembrando aqui que nós precisamos atribuir nomes às nossas atividades. Aqui no Assign nós atribuímos o nome diretamente, mas nós temos a opção também de clicar aqui e atribuir uma descrição sobre essa atividade aqui, que aí, como que nós vamos fazer? Da mesma maneira que fizemos no Assign. Então, leitura, arquivo, candidatos. Beleza? E aqui, read range, aba candidatos. Beleza, pessoal. Assim que ele terminou a leitura, nós vamos atribuir o log novamente, porque nós queremos o informativo. Então, pessoal, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos arrastar um log message novamente, log message, e vamos colocar posterior a toda a leitura. Então, nós vamos digitar string.format e vamos escrever assim: leitura do arquivo candidatos realizada com sucesso. Total de linhas. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Dentro do nosso string format, nós vamos informar que a leitura do Excel foi realizada com sucesso e nós vamos informar o total de linhas que ele encontrou nessa leitura. Então, como que nós fazemos isso? Lembra da nossa variável do read range, a data table? Então, nós vamos colocar aqui vírgula posterior às aspas duplas e nós vamos digitar dt, que é a nossa variável dados candidatos. Perceba, pessoal, que ele está com erro aqui ainda. Por que ele está com esse erro? Porque nós precisamos atribuir o escopo da variável. Eu vou voltar aqui para explicar isso um pouco melhor para vocês. Vou dar um salvar, por mais que ele vai ficar com erro aqui. Nós vamos voltar aqui, ó, read range, e dar um clique. Observa que nós já criamos aqui, mas ele não identificou a nossa variável. Porque quando nós damos o Ctrl+K, o Ctrl+K ele vai criar a variável, mas ele vai criar ela dentro do escopo aonde está selecionado. Então, para nós mudarmos isso, nós vamos em variáveis e observa, ó, todas as outras variáveis elas estão dentro do escopo leitura Excel. O que é a leitura Excel? É a nossa sequence aqui. Então, ou seja, todas essas variáveis elas estão visíveis dentro desse quadrado leitura Excel, que é essa sequence. Porém, quando nós clicamos nessa sequence, percebe que nós não conseguimos visualizar aqui embaixo, ó, a variável dt dados candidatos, porque ela está atribuída somente dentro do escopo do. Aqui, ó, porque nós demos o Ctrl+K aqui. Então, como que nós mudamos isso, pessoal? Uma vez que eu cliquei no do, ela já apareceu aqui, ó, porque ela está visível somente dentro desse escopo. Eu posso alterar, porque eu quero utilizar ela também fora aqui, ó, dentro do escopo leitura Excel. Então, você clica sobre o read range e você vem aqui em variables e altera o escopo. E eu vou mudar o escopo dela para leitura Excel. Então, agora ela já está alterada. E aqui eu vou dar um clique em variables novamente e vou voltar lá no meu log. E agora, ó, ele já reconheceu e já está sem erros. Então, pessoal, uma vez que ele reconheceu, o que eu vou digitar aqui? Ó? Eu vou digitar .row e aí ele vai me aparecer aqui. Ó. Nós podemos usar essas duas opções. Row count. O que isso representa? Esse comando ele vai trazer um número de linhas que tem dentro dessa variável, ou seja, a quantidade de linhas que foi realizada a leitura dentro do nosso arquivo Excel. Então, aqui está uma, duas linhas. Vamos ver se de fato ele vai exibir essas duas linhas. Vamos salvar aqui. E o nível de log que nós queremos é info, porque é um log informativo. Vamos executar? Então,
eu vou fechar aqui. Importante, pessoal, sempre quando você for trabalhar com uma leitura de Excel, o arquivo que o IPF for realizar a leitura, eles têm que estar fechado. Então, nós vamos salvar aqui e fechar, utilizando essa atividade aqui de Application Scope. Então, eu vou dar um run e vamos ver o que acontece. Beleza, pessoal. Automação executada. Vamos visualizar o nosso log da leitura, se funcionou. Vamos clicar em Output. E aqui eu vou arrastar a fotinha um pouquinho de novo. E aqui ele está falando, ó, então ele iniciou a execução do nosso projeto, ele falou que o caminho do arquivo foi atribuído à variável tal, exibiu o caminho que foi atribuído e ele falou, ó, leitura do arquivo candidatos realizada com sucesso. Total de linhas, 2 linhas. E vamos conferir se está certo? Nós temos aqui exatamente 2 linhas no nosso arquivo. Então, pessoal, até aqui nós fizemos o quê? Uma variável com o caminho do arquivo, geramos o log informativo que esse caminho foi atribuído à variável, realizamos a leitura do arquivo Excel e geramos um log informando que capturamos os dados e as leituras e a quantidade de linhas foi 2 linhas obtidas. Então, pessoal, aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos exibir os dados dessa tabela. Então, como que nós vamos fazer isso? Hoje eu vou utilizar aqui uma atividade chamada for each. Então, nós vamos digitar aqui for each e vamos obter esse cara aqui, ó, for each row in data table. Então, eu vou pegar essa atividade, vou arrastá-la posteriormente ao meu log. E o que essa atividade ela vai fazer? Ela vai passar para cada linha na nossa data table. Ou seja, qual data table? Aqui nós fizemos a leitura dos dados de candidatos. Então, nós vamos colocar aqui a nossa data table, dt dados candidatos, e cada linha dessa tabela, essa atividade ela vai atribuir a variável chamada current row. Nesse caso aqui, pessoal, nós não precisamos criar esse objeto, essa variável current row, porque a atividade já atribui automaticamente para nós no momento que ela for passar por cada uma das linhas. E o que nós queremos fazer aqui, pessoal? Nós vamos jogar na tela cada uma das informações que nós queremos aqui, que estão na nossa planilha, para ver se de fato os dados foram obtidos. Então, nós vamos utilizar agora uma atividade chamada Message Box. É uma caixa de mensagem e nós vamos arrastar ela para dentro da nossa atividade. E o que nós queremos exibir, pessoal? Nós vamos exibir aqui cada um dos dados para cada uma das linhas. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar aqui, nesse cantinho, lado direito aqui dentro da caixa Message Box. Vamos abrir. E nós vamos digitar aqui String Format. E o que nós queremos exibir, pessoal? Vamos abrir o nosso arquivo Excel rapidamente aqui. Nós queremos exibir o nome do candidato, nós queremos exibir o e-mail e o status de aprovação. Então, vamos pegar aqui o nome da primeira coluna que nós queremos exibir e nós vamos digitar aqui assim, ó, nome, vamos dar espaço, vamos abrir chaves e vamos colocar o número 0, ou seja, é o primeiro item que vai ser exibido aqui. E depois nós vamos colocar espaço e-mail, vamos colocar espaço e vamos digitar chaves número 1. Depois nós vamos colocar espaço, status, espaço, chaves número 2. O que isso representa, pessoal? Nós temos que passar 3 variáveis aqui para que o nosso string format exiba os dados da maneira que nós queremos, conforme nós organizamos. Então, nós vamos dar vírgula. Lembra que eu falei que o próprio for each ele atribui
os dados da variável current row. Então, nós vamos chamar essa variável current row, ou seja, a linha atual, current row. Então, ele está pegando a linha atual e nós queremos exibir o quê? Que dado? Nós vamos passar o nome da coluna do dado que ele quer que nós queremos que ele exiba. E eu copiei lá a primeira coluna, nós vamos dar um Ctrl V aqui, nome candidato. E nós vamos dar um ponto toString, porque eu quero que ele exiba esse dado aqui como uma string. Depois eu vou dar uma vírgula. E aí, pessoal, para facilitar, você pode copiar aqui, ó, dar um Ctrl C. E depois da vírgula você vai colar. Então ele vai estar o segundo campo que nós queremos aqui, mas nós vamos substituir pela segunda coluna, e-mail candidato. Nós vamos voltar ao UiPath e substituir esse segundo item que colamos com o nome da coluna e-mail candidato. Posteriormente, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos lá novamente, no final de tudo, vírgula, e vamos dar um Ctrl V aqui novamente. E nós vamos colocar o nome da coluna status aprovação. E nós vamos colocar aqui, como terceira opção, status aprovação. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o string format é para ele organizar como nós vamos exibir as informações dentro da nossa caixa de mensagem. Então, aqui, primeiramente, você fala como você quer organizar e depois você passa os dados. Então, primeiro você coloca nome, e aí o nome ele vai exibir o nome da pessoa, que vai estar aqui nesse primeiro index. E-mail, a gente passa a chave que é o segundo index, que é o index 1. Ele vai estar aqui, e-mail candidato. E status, que é o index 2, que é o terceiro index. Porque é o terceiro porque ele começa com 0, 0, 1, 2. Então, nós queremos o status da aprovação. Vamos dar um save. E aqui pronto. Vamos ver se funcionou, pessoal? Então eu vou dar um run aqui e vamos ver o que acontece. Ah, pessoal, eu cancelei aqui porque, lembrando que o arquivo tem que estar fechado. E vou dar um run novamente aqui. Então veja, pessoal, olha lá. Ele está exibindo a primeira mensagem. Nome, Mr. Robot. E-mail, Mr. Robot. Status, aprovado. Vamos ver se é isso mesmo? Então, ó, abriu o arquivo, Mr. Robot. E-mail, Mr. Robot, está aqui. Status, aprovado. Então, realmente, ele pegou os dados do nosso arquivo. Então, nós vamos dar um OK aqui, porque ele está dentro de um loop. E ele exibiu a próxima linha, olha. Nome, Tesla Robot. E-mail, Mr. Robot. E status, reprovado. Vamos dar OK. E ele acabou a nossa execução. Por quê? Dentro da nossa sequência de atividades, nós realizamos a atribuição do caminho à variável, fizemos a leitura, geramos o log da quantidade de linhas e, para cada linha, nós exibimos as informações em tela. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi para ensinar vocês a realizar a leitura e utilizando um template básico do UiPath. Deixa seu comentário aqui, a sua curtida é muito importante para nós. Deixe seu feedback, o que você achou dessa aula. Tamo junto!